Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Jennifer e esse é o culto infantil da Igreja Cristã Carioca. Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da filha de Faraó e da mãe de Moisés e também da irmã dele. Claro, nós vamos falar também sobre Moisés, mas a ideia, se você assistir os nossos outros vídeos, é que a gente fale bastante sobre as mulheres da Bíblia. E nós hoje vamos fazer da seguinte forma o nosso culto. Primeiro nós vamos conversar, depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos também ler um versículo, ter a nossa história e depois nós vamos orar de novo. Vamos conversar um pouquinho para começar? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: como você está hoje? Como estão as suas emoções? Como você está se sentindo? Você tem ido para a escola? Você tem ficado em casa? A gente ainda está na pandemia, não é mesmo? Do coronavírus. Mas é sempre importante lembrar que Deus está cuidando da gente e sempre que você precisar, você pode buscar um adulto que você confia para ajudar você. Vamos orar? Eu vou pedir o seguinte, para você juntar as suas mãozinhas assim, fechar os olhos, porque isso ajuda a gente a se concentrar e se conectar com Deus, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse culto infantil. Abençoa cada criança que está assistindo esse culto agora. Abençoa também todos os adultos. Abençoa, Senhor, a família dessa criança, seu papai, sua mamãe, sua avó, sua tia, seus professores, seus coleguinhas, e que ela possa ser livre de todo o mal e receba toda a ajuda que ela precisa para as dificuldades que ela possa estar enfrentando. Ajuda a gente a entender direitinho a história e que a gente consiga se conectar com a sua voz e entender tudo que o Senhor quer falar pra gente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, como eu falei pra vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mãe de Moisés, a irmã de Moisés e a filha do faraó, que também virou a mãe de Moisés. Você quer entender como tudo isso aconteceu? Bom, antes de a gente entrar na história em si, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Esse versículo está na Bíblia. Deixa eu te aproximar aqui. E esse versículo diz assim: que a paz esteja com você. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Lucas 1, 28. Nesse versículo, a gente vê como que nós somos abençoadas e abençoados e que Deus está sempre ao nosso lado. A história de Moisés não foi diferente. Bom, então, a nossa história também está aqui na Bíblia, lá em Êxodo 2, versículo 1. O nascimento de Moisés. Um homem casou com uma mulher e eles juntos tiveram um filho. Essa mulher engravidou e eles tiveram um filho. Mas o que estava acontecendo naquela época que esse casal engravidou? Eles estavam vivendo no Egito e eles eram do povo de Israel, que nesse momento foi escravizado pelo povo do Egito. Você sabe o que isso significa? Bom, eu vou explicar para você, se você não souber. Quando um povo é escravizado, um outro povo pega as pessoas e coloca eles para trabalhar sem ganhar nenhum dinheiro, sem ajuda, sem nada. A pessoa só trabalha e não recebe nada em troca. Isso se chama escravizar o outro povo. E era isso que estava acontecendo com esse casal também. Eles estavam sendo feitos de escravos. E
faraó, que estava governando o Egito, né, que era a nação que estava escravizando o povo, ele tinha muito medo de que esse povo de Israel, que foi feito de escravo, ficasse muito grande. E sabe o que ele fez? Ele pediu para que todos os bebês meninos que nascessem fossem jogados no rio, para que eles não conseguissem viver. Olha que maldade, né? Nossa. E esse casal, quando engravidou, né, quando a mulher estava esperando um bebê, ficou muito preocupado. E o que eles fizeram? Eles esconderam o neném. Ficaram bem quietinhos, não contaram para ninguém que tinham aquele neném. Só que o neném foi crescendo e não dava mais para esconder ele. E aí o que eles fizeram? A mãe desse neném fez uma cestinha bem bonitinha, toda forrada, toda protegida, e colocou no rio. Ela tampou todos os buraquinhos para não entrar nenhuma água e proteger o neném. E aí ela colocou no rio e falou para a irmã desse neném, que era o Moisés, ficasse de olho, vigiando o neném lá no rio. E aí, o que aconteceu? A irmã do Moisés ficou lá observando a cestinha ir pelo rio, foi descendo pelo rio, e aí chegou numa pessoa muito importante. Essa pessoa era a filha do faraó. Ele mesmo, o faraó, aquele que mandou jogar os nenéns no rio. Só que a princesa, diferente do faraó, ela teve pena daquele bebê. E aí ela falou: nossa, coitado desse neném, deve ser um neném israelita, do povo que está sendo escravizado. E aí a irmã de Moisés, que estava lá só de olho no neném pelo rio, né, vigiando o irmão, muito esperta, quando viu que a filha do faraó ia cuidar do neném, ela foi lá correndo e falou assim: ei, será que você quer que eu peça para uma pessoa cuidar desse neném para você? E aí a filha do faraó, que é a princesa, falou: sim, eu quero que você peça ajuda para alguém. E aí ela foi lá na mãe dela, lá na mãe do Moisés, na mãe do neném, e pediu pra ela cuidar do neném. E aí, além dela poder ter o filhinho perto dela, a filha do faraó, a princesa, ainda dava um dinheiro para ela, para ajudar ela a cuidar. E aí, Moisés conseguiu ficar um tempinho com a sua mamãe e com a sua irmã, sua família. Quando ele cresceu, que ele já estava maiorzinho, a mãe dele foi e entregou ele para a princesa, né, para a filha do faraó. E ela adotou ele. Ou seja, Moisés tinha duas mães, olha que legal. Ele tinha o papai dele, a mamãe, a irmã, e tinha a outra mãe que adotou ele, a filha do faraó. Que coisa interessante, não é mesmo? Bom, não deve ter sido nada fácil, né? Porque o povo estava lá escravizado. Mas Moisés teve uma história muito bonita graças a essas mulheres que ajudaram ele. Elas foram quase que umas super heroínas, não é mesmo? A mãe de Moisés se arriscou colocando ele lá no rio. A irmã do Moisés ficou lá de olho, observando ele lá no rio para garantir que ele ia ficar seguro. E a princesa, filha de Faraó, ajudou a criar o Moisés, né, dando dinheiro para a mãe dele. E quando ele ficou maior, ela adotou ele e criou ele lá na realeza, lá no palácio, né? E quando a gente vai ver na Bíblia, Moisés foi uma pessoa muito importante para o povo de Israel, porque Moisés, ele cumpriu a vontade de Deus e ajudou o povo a sair daquela escravidão. Mas essa história a gente deixa para um outro dia. Como especial, não é mesmo? A gente poder ser sensível e a gente poder ajudar uma criança que está precisando. Essa filha do faraó, a princesa, ela foi tão generosa e ela foi usada por Deus ao cuidar de Moisés, ao adotar Moisés.
a mãe de Moisés, muito cuidadosa, a irmã de Moisés. Isso só mostra o quanto Deus está conosco, o quanto Deus cuida da gente e o quanto as mulheres também são usadas por Deus. Eu vou ler mais uma vez aquele versículo que a gente leu, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 28, e ele diz assim: que a paz esteja com você. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Lucas 1, 28. Vocês não acham que Deus estava o tempo todo com Moisés, com sua mãe, com sua irmã e também com a princesa, filha de Faraó, que foi a sua mãe também? Eu sei que Deus estava. Afinal, olha quanta coisa maravilhosa Deus fez através da vida dessas mulheres, não é mesmo? A gente precisa sempre se lembrar que Deus, Ele usa a gente para fazer o que Ele quer e o que Ele tem preparado para a gente. E Ele tem muitos planos bons para a gente. Vamos orar para terminar? Senhor Jesus, obrigada por essa história, obrigada por a gente entender que o Senhor cuida da gente, o Senhor cuida dos nossos corações e o Senhor está com a gente, está com as mulheres, está com o seu povo e o Senhor quer nos ajudar sempre a nos livrar de toda a escravidão. Muito obrigada, porque o Senhor na Bíblia deixa pra gente várias histórias pra gente se lembrar o quanto o Senhor ama a gente e o quanto o Senhor cuida da gente. Eu te agradeço pelo seu amor e pelo seu carinho por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a sermos pessoas cada vez melhores para o Senhor, para que o Senhor possa usar a gente e abençoar outras vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu agradeço por você ter ficado por aqui, escutado essa história e você pode ficar à vontade para fazer um desenho do que você achou. Você pode até copiar alguma das figuras que apareceram aqui durante a história. Fique à vontade. O importante é você gravar na sua memória essa história tão linda da Bíblia que Deus deixou pra gente se lembrar do amor e do cuidado dele. Tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau. Fiquem com Deus.